Boa tarde. Agora são. Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, às 18 horas e 13 minutos, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Luiz Marcelo Comeron, Everton de Oliveira Adorno, Gerson Teixeira Silvério, dará início à audiência pública para discutir os projetos de lei número 2311/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, especial e suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2025 e da outras providências. Quero cumprimentar aqui ao vereador Tom, que é o relator da Comissão de Orçamento. Cumprimentar aqui o secretário de Finanças, senhor Otávio, obrigado pela presença. Quero cumprimentar aqui aos servidores da casa e também o público presente. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, e as pessoas que estão nos acompanhando também via web. E, mais uma vez, as audiências públicas têm uma importância muito grande, a participação popular, para que possam entender o andamento e o funcionamento dessas comissões, desses projetos de suplementação de ficha, ou é criação, ou é regularização. Agora, então, eu passo a palavra para o relator, vereador Tom Adorno, para que faça as suas ponderações. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da nossa comissão, vereador Luiz Marcelo Comeron, o secretário de Finanças, Otávio, que sempre está aqui nos ajudando, os servidores da casa, o público que nos assiste. Otávio, hoje nós vamos tratar do PL 2311 de 2025, que é uma abertura de crédito adicional especial, né, alterando PPA, LDO e LOA. Né? É uma suplementação contábil, né, referente aos valores do royalties. Então, queria passar a palavra para você explanar um pouquinho mais tecnicamente, para aqueles que estão nos assistindo entenderem o que é exatamente esse projeto, para dar também tranquilidade aos vereadores que vão assistir provavelmente a audiência na hora da votação, saber o que está fazendo. Boa noite, né, mesa. Agradeço aí a oportunidade, né, que eles estão assistindo. Na verdade, esse projeto ele está criando duas fichas, né? Nós falamos nós chamamos de acerto contábil, né? É um recurso que foi utilizado, né? Ele foi, inclusive, está aqui na sua justificativa, né? Foi usado para recapeamento asfáltico, né? E aí nós empenhamos ele, usamos ele dentro de uma ficha específica, dentro de uma atividade específica chamada Obras e Infraestrutura Urbana e Rural, recursos próprios. Como é um recurso, isso foi feito, né? A gente acabou fazendo isso daí, não foi até, podemos dizer, foi até um erro ter feito ali dentro dessa atividade. E ao verificar que esse recurso é um recurso vinculado, né, nós chamamos de recurso vinculado, esses recursos que vêm especificamente para algumas coisas, né? Esse, por exemplo, dos royalties, da mineração, ele vem especificamente para isso. E, para isso, nós temos uma atividade específica para colocar esse recurso, que é o Obras e Infraestrutura Urbana e Rural, recursos específicos. Então, ele tem que ser empenhado dentro dessa atividade. Quando a gente foi fazer esse acerto contábil, né, é comum, às vezes, você fazer isso, organizar, né? Nós percebemos que não tinha as fichas criadas dentro dessa atividade. Então, aí, o que é isso agora? Nós estamos criando essas fichas, né, que são outros serviços de terceiro pessoa jurídica, né, tanto para despesa de capital como para despesa corrente. Né, e aí, né, a gente vai depois fazer esse acerto, essa troca, né, das fichas no próprio empenho ali, enfim, vai fazer nós chamamos o acerto contábil. Não é um aumento de despesa, não foi feito nada, né, de errado aqui, só realmente foi como é um recurso específico, depois que nós nos atentamos a isso, né, que como é um recurso específico, ele tem que estar dentro da atividade de recurso específico. Aí, quando a gente foi fazer a alteração, não tinha ficha, então, por isso que a gente precisou mandar para a Câmara para a criação dessa ficha.
né? Então, inclusive, são né, recapeamento asfáltico, tal, já foi inclusive realizado, fez tudo certo, prestado contas, né, licitação, tudo. Então, isso aqui é mais para a gente, contabilmente, ficar mais organizado, né, e, claro, né, com transparência, né, Tribunal de Contas, eles também vão nos fiscalizem em relação a essa forma que a gente está usando o recurso. Então, a gente está criando uma nova ficha, né, onde foi direcionado o recurso para a ficha Obras, Infraestrutura, Rural, Urbano, Rural, Recurso Próprio, está alterando para Obras e Infraestrutura Urbana, Rural, Recurso Específico. E aqui no projeto também, eu estou vendo, Otávio, que diz que foi para contratação de projeto viário. Isso foi para fazer os projetos ou exatamente para pagar a empresa que está fazendo a pavimentação asfáltica? Nesse caso específico, foi feito para a empresa que está fazendo a pavimentação e o recapeamento, né? Porque parece ser a mesma coisa, mas pavimentação seria a rua nova, então uma classificação diferente. E recapeamento, ela é uma rua que já existe, então a classificação é despesa corrente, né? Não é despesa de capital. Então, por isso que, inclusive, são duas fichas, né? Não uma só. Mas, nesse caso específico que está escrito aqui de contratação de projeto viário, é o projeto que nós estamos buscando para o financiamento, né? A gente precisa ter um projeto, né? Então, uma empresa foi contratada com recursos que permite, né? O despesa de capital, ele permite essa contratação. Então, seria para esse tipo de situação. Só para mim compreender melhor. O 4.400.000, isso, já foi usado parte, tem parte para contratar a empresa que vai fazer o projeto do empréstimo que a gente aprovou algum tempo aqui atrás. Na verdade, uma parte, acredito que foi feita, boa parte disso daí, né, das pavimentações, desses recaps, né. Esse da contratação, se não me engano, ela está acontecendo ainda. Na verdade, a contratação foi feita e está na fase de fazer o projeto, né. Mas o recurso vai sair daqui, desses 4. Veja, é um recurso que nós temos ali do recebimento comum dos nossos recursos ali, não é emenda, não é nada. Satisfeito, presidente. Só para deixar um pouco claro aqui nessa explicação aqui do projeto, vocês aqui colocam aqui, né, que a presença de suplementação é um acerto contábil, né? Que não é uma coisa, isso não é sempre, né? Aconteceu, acho que é a primeira vez que está vindo aqui, né? E esses valores do royalties aqui, só explicar para nós esse royalties, de onde veio esse royalties? Você tem como? Basicamente, todo ano, por exemplo, até nós vamos discutir daqui a pouco a Lua, nós temos ali as receitas do município, né? A gente recebe, por exemplo, de fonte própria IPTU, ISS, nós recebemos ali, né, do federal o FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, do Estado ICMS, PVA, né, e Fundeb, né. Então, uma das receitas que nós recebemos, né, é do fundo FEP, Fundo de Participação do Petróleo, eu não lembro agora especificamente a sigla, mas nós recebemos uma cota, né, do governo federal desse petróleo, né? É uma cota específica que todo ano nós acabamos por receber, desse do petróleo e também da mineração, né, que é o QFEM, né, que nós chamamos. Eu sei que o M é de mineração, agora não está na minha cabeça as siglas. Mas é uma receita que a gente recebe todo ano desses recursos, né, oriundos da exploração do petróleo e tal, que tem no federal, e eles repassam para os municípios, não é só registro. Por exemplo, Ilha Cumprida recebe muito mais que nós, né, por estar perto de lugares que tem essa... Né, o setor litorâneo do Rio de Janeiro, por exemplo, né, recebe muito mais. Então, todo município recebe, claro, na sua cota de participação ali da questão mineral. E aí você, para usar esse recurso, não pode ser para qualquer coisa.
tem que seguir a lei só permite para algumas especificidades. Né? Isso que eu ia perguntar. Então, a lei, por exemplo, a lei pode, por exemplo, para recap, para questão de pavimentação, para projetos de infraestrutura. Né? Então, assim, não é de qualquer forma que a gente pode gastar esse recurso. Por isso que nós, na despesa, criamos uma atividade específica, né, que é essa aqui. Obras de infraestrutura, urbano rural, recurso específico. Por quê? Na hora que for identificar como esse recurso foi gasto, você vai ter aqui nessas fichas específicas a destinação dela. Né? Então, por exemplo, eu não posso usar esse recurso dos royalties aqui para pagar, por exemplo, folha de pagamento. Né? Mas, por exemplo, eu posso usar esse recurso específico da mineração num caráter de excepcionalidade para pagar, por exemplo, folha de pagamento dos professores, porque a lei permite. Né? Então, teve anos anteriores que nós tivemos uma certa dificuldade financeira que nós usamos esse recurso para pagar a folha de pagamento de professor, por exemplo. Né? Por quê? A lei permite que o CFM pode ser usada para essa excepcionalidade da folha. Né? Mas tudo desses recursos tem toda uma lei, toda uma especificação disso. Né? Por exemplo, quando a gente falta recurso para pagar a taxa de resíduo sólido, né? Nós não temos todo... Agora está mais saneável isso aí, né? Mas nos anos anteriores nós não tínhamos o recurso específico da taxa, não dava o suficiente para pagar todos os contratos do resíduo. Esses royalties, o QFEM, ele permite que a gente cubra, por exemplo, contratos específicos, como o do aterro, né? Do aterro sanitário, né? Porque a lei permite. Né? Então, só para vocês entenderem que é um recurso nosso, fonte própria, mas não pode ser destinado para qualquer coisa. Fonte 1. Então, só para tirar aqui uma dúvida aqui, tá. Quando você está criando aqui o elemento, a ficha 4.49039, né, tem um valor, R$ 384.381,34. Esse aí que está englobado no total de 4.400 aqui embaixo. Aí você tem a ficha 3.39039, que é o mesmo texto, outros serviços terceiros PJ, R$ 3.813.618,66. E aí tem mais 202 mil lá de obras e instalações, né? 4.490,51. Só para tirar dúvida aqui, esse de menor valor seria no caso da mineração e o de maior valor seria do petróleo? Por isso que tem que ter as fichas números diferentes ou não? Não. A receita, aqui é só despesa. Por que foi colocada essa aqui questão? Aqui é tudo junto. Aqui nós temos aqui uma despesa de 4.400, né? E os recursos que vieram, a receita está englobada aqui. Aqui não tem como a gente dividir, né? O que é um, o que é outro, né? Porque é só despesa. Né? A receita ela é classificada de outra forma. Né? Então, aqui nós estamos falando do orçamentário. Né? Do orçamentário, a gente pegou 4.400.000, né? Que nós temos de despesa. A receita dela, né? É essa dos royalties, só que a gente precisa classificá-las na despesa aqui. Então, aqui não tem essa repartição de royalties e tal. Claro, eu consigo identificar... Um é para asfalto e outro seria para o projeto. No caso, assim, as duas leis, se eu não me engano, permitem para as duas coisas. Né? Mas, se fosse o caso, seria isso. Né? Eu depois teria discriminado ali que aquela receita específica para asfalto foi usada daquela fonte específica. Então, né? Ambos as receitas vieram, está um total globalizado de 4.400.000, que seria do mineração caso, e a questão do petróleo. Isso. Entendido. Então, significa que são os dois, a gente sempre recebe isso. Tá? Depende do ano. Mais alguma coisa, Otávio? Tudo bem? Tudo bem? Agradecer a presença do vereador Itamar. Itamar, queria fazer alguma pergunta? Está tudo bem também? Então, Otávio, está tudo bem, então? Vamos encerrar, então, a audiência pública. Então, agradecemos, então, a presença de todos, agradecer a presença do vereador Itamar, agradecer, então, ao secretário de Finanças, Otávio, agradecer aos servidores da casa, agradecer em especial aqui o vereador Tom, relator da comissão. E não havendo mais nada a tratar, às 18h27, encerramos a presente audiência pública. E já convidamos também a população que também já daqui às 19h começamos a audiência da LOA.